Está começando o nosso consultório de família e mais uma vez esse encontro gostoso que eu tenho com você a cada semana. Obrigada por seu carinho, por sua audiência, por ficar com a gente. Você que está há tanto tempo em nossa companhia também, que já acompanha Novo Tempo há muitos anos, muito obrigada. Ou a você que é nosso público novo, onde a Novo Tempo tem chegado recentemente, obrigada por seu amor aqui conosco, por seu respeito ao nosso trabalho. Por falar em respeito, a melhor coisa na vida e necessário é respeitar a si mesmo, respeitar os próprios limites, saber que não somos de maneira alguma, nem de longe próximos da perfeição, nem de longe podemos nos culpar por justamente não sermos perfeitos, mas precisamos aprender a lidar com os nossos próprios erros, com as nossas próprias incapacidades e incompetências, porém, contudo, também valorizar aquilo que é das nossas competências, das nossas qualidades e das nossas possibilidades de sermos pessoas melhores. Precisamos respeitar a nós enquanto ser humano falho, sim, mas também não somente se acomodar a esta verdade, mas ir além. O que você tem feito para melhorar? O que mais você tem feito para ser alguém que cresce, que aprende? Você tem lido bons livros? Tem lido a palavra de Deus? O que você tem feito para melhorar intelectualmente? Você é daquelas pessoas que gasta muitas horas, quem sabe nas redes sociais, quem sabe ouvindo uma conversa aqui, outra ali, onde nem lhe cabe. Talvez com entretenimento, com histórias, palavras, pensamentos, ideias que nem edificam a você. Você é daquelas pessoas que ficam assistindo muito filme, muita novela. Cuidado, hein? Quando eu digo cuidado, é porque isso, às vezes, compromete muito a nossa visão da realidade. Tem muita gente com o coração comprometido porque imaginam que a vida vai oferecer alguma cena de filme. Tem gente que romanceia demais. Tem mulheres esperando que aquele moço bonito da novela apareça na sua porta de casa. Mas o moço não vem. O moço que você tem é bem diferente, mas o seu moço é ele. Há aqueles que esperam também a mulher linda, incrível, maravilhosa e você tem. Mas é a mulher da vida real, incrível, linda, maravilhosa, mas não é a moça do filme ou da televisão. Há pesquisas que mostram que pessoas que assistem demais filmes e novelas têm a visão a respeito do amor muito comprometida, romanceia demais, vive uma eterna ilusão em busca de personagens que na vida real não existem. Pois é, cuidado. E esta também já pode ser incluída entre aquelas ciladas que nós pisamos e às vezes caímos na tentação de misturar a realidade com a ficção e nos perdermos por completo e pode sim ser considerada uma das ferramentas para destruir o seu relacionamento. E antes que o seu relacionamento se destrua, nós queremos ajudar você. Especialmente te ajudar a não ser você agente de destruição para o seu próprio relacionamento. Tem gente que destrói a própria vida com as próprias mãos. Os meus convidados de hoje já estão aqui. Eu quero compartilhar com você tudo o que vai ser dito no programa de hoje, com muito amor, porque eles vieram com muito amor. E desde agora, muito obrigada a você que está na companhia, por ficar com a gente, compartilhe as suas ideias, comente com a gente ali na nossa página no Face. E hoje eu estou fazendo um negócio diferente. Quem está nos acompanhando pela página no Facebook também, vê que nós estamos ao vivo ali também. Beijinho para vocês. Se alguém não acompanha a Novo Tempo, pode indicar. Nós estamos ao vivo também no nosso Face. Claro, e no nosso canal, novotempo.com/ao-vivo. Meus convidados são eles, doutor em aconselhamento e também é pastor, e principalmente é pastor, cuidadoso com as vidas, com a mente e o coração das pessoas.
E ele vem nos ajudar no programa de hoje, já esteve de outras vezes. Bem-vindo, doutor Edemar Lamarques. Muito obrigado, Darleide. É um prazer estar com você novamente. Obrigada. Depois de um tempo, né? Estamos aí matando saudades. É verdade. Ele mora nos Estados Unidos já há muitos anos e fica fazendo essa ponte com o Brasil por muitas vezes, mas nem sempre dá para vir aqui. Às vezes ele vem no Brasil, nem me dá bola, nem me dá notícia que chegou. Tudo bem, a gente descobre. Ele vem acompanhado da sua esposa, Yara Lamarques, que é escritora, uma companheira de 40 anos de vida, juntos aí, esse casamento lindo. E ela vem participar do nosso programa hoje e vai nos ajudar bastante. Ela tem umas dicas para as mulheres especialmente, mas homens não saiam da sala. Tem uns camaradas que quando o programa começa, que começa a falar de casamento, relacionamento, ó, sai de fininho. Vai fazer o quê, criatura? Fica aí. Não, Yara, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Prazer ter É um prazer estar aqui hoje. Amiga, então já vou te perguntar. Quais são os elementos que favorecem a destruição de um casamento, de um relacionamento, na sua visão, e que a gente pode chamar a atenção nesse aspecto, principalmente para quem já está em crise? Na minha opinião, o que destrói, o que vai afastando cada vez mais, primeiro é o egoísmo, eu acho. Cada um fazendo a sua maneira. Concordo Segundo, com você. o que eu acho é não aceitar o outro. Sabe, Darleide, tem coisas que não mudam no outro. Quando a gente casa, a gente espera que o outro mude. E até muda um pouco. Mas tem coisas que não mudam. Não mudam. Eu tenho experiência. Minha mãe e meu pai. Minha mãe falou assim, meu pai foi um ótimo marido. E minha mãe disse, olha, se eu me apegasse a coisas pequenas, eu não estaria com ele mais. Porque ela aceitava aquilo que ele tinha de defeito e eram muito mais as qualidades do que defeitos. E a gente, às vezes, tende a fazer isso. É o egoísmo. A gente olha pra gente, né? Sempre a minha maneira é a certa. Exatamente. Bem colocado, hein, Edemar? E a comunicação dos dois é totalmente diferente. E isso era gostoso enquanto namoravam. Depois de casados, normalmente esse mesmo egoísmo quer que o outro se comunique comigo do meu jeito. E a comunicação, embora a verdade da comunicação seja o que alguém ouve, não o que você diz, então eu devo me preocupar com o que o outro está escutando do que eu disse e querer corrigir. A tendência é quando alguém fala, se sente ofendido com o que escutou, o outro tenta justificar para permanecer na mesma posição, quando ele poderia dizer, eu não imaginava que você estava entendendo isto. Você tem razão, me desculpe, o que eu, na verdade, quis dizer. Então, quando ele diz, me desculpe, ele admite que o outro não inventou, mas que o outro escutou o que ele falou. Mas era o que ele pensou? Não, não era o que ele pensou. Não precisa se justificar. Admita que o outro escutou o que ele sentiu e corrija, mostrando a sua intenção. Está tudo bem. Mas se ele parte para a defesa, antes de admitir que falou aquilo, é como se o outro fosse um tolo, meio surdo, não escutou direito, é você que inventa. Porque nós temos o perigo constante, o maior risco para a crise no casamento é a síndrome de Adão e Eva, que a psicologia chama de transferência. Foi ela, foi ele, foi a cobra, entendeu? Aquela onda. Então, essa onda, ela entra com a gente. Se ele não se cuidar, já sai transferindo. Então fica com a gente, participa. O que você diz? O que você sugere para um casal que já está em crise? O que você diz? Já passou por alguma crise? Você já viveu essa experiência dolorosa no casamento e se resolveu? Como se resolveu? Mande aí o seu recado para a gente, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Dá para a gente aqui a sua dica. Doutor Edemar, o egoísmo é a primeira questão levantada porque é o ponto principal. A existência humana está aí com esse câncer na alma que só o Espírito Santo para vencer. Quando um casal está em crise, essa crise já diz, os dois estão muito envolvidos emocionalmente. Dá para os dois, tão envolvidos emocionalmente, tão muitas vezes magoados, ou um mais magoado que o outro, e o outro alguma vez ou outras vezes indiferente. Como é que começa a ser resolvida uma crise em casamento? Uma das maneiras de se resolver isso é a gente descobrir como é que ela acontece. Esse é um primeiro ponto. E todas as pessoas envolvidas, estando na crise, têm muita dificuldade de voltar. Ou seja, é muito difícil a pessoa voltar e perceber onde começou. Existe uma cadeia da crise. A primeira delas é que nós somos diferentes e temos que admitir, nós somos diferentes. A segunda, por sermos diferentes, nós teremos divergências. Isso não é um problema.
Ter divergências não é um problema. A divergência normalmente está no campo do objeto. O que aconteceu, opinião sobre cores, sobre gostos. Se nós não conseguimos lidar com a divergência, nós partimos para o conflito. O conflito, aliás, o desentendimento. O desentendimento já é pessoal. Eu já não estou mais falando com você sobre a opinião sobre a temperatura da água, que era a nossa discussão. Eu já passo a dizer para você, você nunca põe o gelo suficiente, você esqueceu de pôr nas geladeiras. Veja que não estou mais falando da água, já estou falando de ações que você praticou. Então, o desentendimento é uma degeneração da divergência, que seria totalmente natural. Se o desentendimento não é resolvido, aí nós entramos no conflito, e do conflito vem a crise. A crise é o último estágio antes de pular fora, que é o divórcio. Deixa eu Então, perguntar tem possibilidades. Que ótimo. Então, segura aí, tem possibilidades. 40 anos de casados vocês têm. Yara, eu vou fazendo essas perguntinhas para a mulher, né? Yara, em 40 anos de casamento, já conhece muito bem esse moço, né? Sim. Já sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, etc. Mas as diferenças que carecem de ajustes ainda continua, permanece? Ou chega uma hora que, ok, já sei tudo, está tudo bem se administrar? As divergências continuam, assim, nós somos bem diferentes um do outro. O que eu acho que muda é o seguinte, a mulher, normalmente, ela às vezes ela provoca uma reação, porque a mulher, nós somos mais perfeitas, entre aspas, né? A mulher sempre se acha mais perfeita, porque tem intuição, tem uma porção de coisas. Então, a gente, sempre, às vezes, ela tem mais dificuldade em aceitar e fica, às vezes, criticando muito. Porque a gente dá conta de cuidar da casa, dos filhos, de tudo, você embola tudo. E acaba mandando muito no marido, aquela história toda. Então, as divergências continuam, mas a gente aprende a lidar melhor. Então, eu tenho para mim que eu consigo me colocar mais no meu lugar, entendeu? E a gente tem mais paciência. E eu acho que tem que ser uma constante oração, para Deus dar paciência, Deus descobrir. Porque com a idade da Arleide, sabe, às vezes, você começa a ficar também meio sem paciência. Às vezes, você conhece tudo, sabe, mas tem dias que você fala, ai, né? De novo. Mas você tem que falar, não, ele é assim, ele é um ótimo marido, isso não vai mudar, e eu tenho que ter paciência para aceitar. O que não é ótimo dele, tudo bem. O que é ótimo, suporta, né? Suporta. E outra coisa que desde que a gente namorava, que eu sempre descobri, assim, que me encantou nele, foi o seguinte, foi o seguinte, a vontade dele de mudar. Isso aí eu acho uma qualidade maravilhosa, sabe? Legal. Tudo, tinha acontecido uma coisa, eu falava... Ele falava, não, isso aí eu tenho que trabalhar isso. Isso para mim foi maravilhoso. E a vida inteira é assim, sabe? Ele sempre procura melhorar e isso me motiva a melhorar também. Porque eu acho, né? Puxa, ele se esforça tanto, eu tenho que me esforçar também. Porque eu não sou dona da verdade. Ô, Yara, tem alguns homens que vêm aqui no programa, pastor Alice, pastor Edemar, pastor Lamarques, o pastor Marco Lamarques, enfim, outros também vêm aqui no programa, vários deles, Joel Pola, enfim. E aí tem muitas mulheres que às vezes escrevem, principalmente quando o Alice, aí falam assim, ai, será que eu ainda acho um marido desses? As solteiras, né? Então, assim, será que ainda tem destes homens que, assim, eu quero mudar? Ah, é para mudar? Eu vou melhorar. E que coisa bonita, Edemar, a mulher dizendo isso a seu respeito em Deus seja público, louvado. ao vivo, que é um homem que tem interesse em fazer diferente. Posso falar mais uma coisinha? Claro que pode. É o seguinte, apesar dele querer mudar, tem coisas que ele não vai conseguir mudar. Pobrezinho, mesmo Porque querendo. é na nossa natureza pecadora, a gente é assim. Então, aí cabe à mulher, eu sempre penso assim, agora chegou a minha vez de compreender. Porque ele está se esforçando, está fazendo o máximo dele. E agora eu tenho que fazer meu máximo também para aceitar. Aí isso eu acho que é um grande segredo, sabe? Nós dois, a gente procura descobrir onde temos errado ainda. Porque perfeito não tem ninguém, né, Darleide? Não tem. Graças a Deus nós temos um casamento feliz, mas a gente sempre luta e sempre conversa e sempre isso. Aqui ainda temos que melhorar, vamos procurar trabalhar isso. E a vida inteira. Que lindo. E quando vamos a um seminário, a gente faz uma avaliação de como nós estamos nas partes mais difíceis, nas nossas dificuldades. Sim. E agora, ultimamente, já faz uns 20 anos, uns 15, 20 anos, que a Yara tem feito questão, na hora em que eu estou falando, ela levanta no seminário para mencionar a nossa dificuldade naquela área e como nós temos lidado para superar. Para que as pessoas não pensem que nós somos super-homem e super-mulher. Nós somos pessoas comuns, temos dificuldades como os outros. Permanecer junto e feliz é uma questão de vontade. Esforço, conhecimento e busca do poder de Deus. A Novo Tempo dá o conhecimento. Aí precisa da pessoa lá querer, que é a força de vontade, e buscar o poder de Deus. Mas nunca desistir. Eu sempre insisto numa ideia.
O ladrão da cruz aceitou Jesus e morreu. Nós aceitamos Jesus, vamos dormir e acordamos no outro dia novamente. Começa tudo de novo. Então, você pode ter tido um dia de vitórias, mas amanhã vem de novo enfrentar o leão. O leão é você, o leão não é outra pessoa, é você. Então, enfrentar a mim mesmo é, na verdade, o grande desafio. Mas como a gente não gosta disso, então a gente procura um responsável. E, geralmente, o coitado do cônjuge é o que está mais perto, é o que leva as pancadas. E a gente se acostuma a bater no outro. Bater verbalmente. E quando eu falo para você coisas ruins, eu penso de você coisas ruins. Ao mesmo tempo, quando eu falo para você coisas boas, eu penso de você coisas boas. E Jesus nos ensinou que até o inimigo deve ser amado, perdoado, alimentado. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Imagine, então, o marido e a mulher, que nem é tão inimigo assim, né? Não é para ser, né, gente? Não é para ser. Não é para ser. Ainda quando pisa na bola, não está inimigo. Era para ser amor para a vida toda. Exato. A Aline está acompanhando o nosso programa, a Graciane também, diz que está aprendendo muito, que ama o programa. Um beijo. A Sara Andrade, permanecer feliz é uma questão de vontade. É exatamente isso. A partir daí, buscar o poder de Deus. Aí o impossível se torna possível. Muito bem, vou pegar essa fala da Sara Andrade e perguntar o seguinte, doutora Edemar e Yara, que é escritora, inclusive, tem o seu livro, daqui a pouquinho eu falo mais a respeito do seu livro. Yara, aquele casal que está num conflito e um quer muito a solução, pelo menos diz e demonstra que quer chegar a uma resolução, mas o outro parece indiferente. Quando é só um desses dois, ou seja, só 50% quer, o outro não tem interesse em lidar com aquela situação com sabedoria, em chegar a um denominador comum ou algo próximo disso, qual é a sua orientação? Tem dois tipos de pessoas mais difíceis na busca da solução. Uma delas é aquela que despreza o outro. É o que tem a autossuficiência como sua referência. Ele é muito bom. Ele tem certeza que o outro que está errado. Geralmente é um perfeccionista. Então, ele despreza o outro. Por isso que ele não quer buscar a solução. Esse é um caminho. O outro indivíduo é aquele que está desanimado. Ele fala, não adianta buscar caminho. Então, quando uma dessas duas pessoas está num dos dois lados, só um, ele já dificulta a busca da ajuda para a pessoa. Mas uma coisa é feita, que realmente ajuda quem quer buscar assistência, socorro. Não faça o outro sentir que ele é o seu problema. Não faça o outro sentir que ele é o seu problema. E isso ajudará ele a ter interesse em buscar ajuda. Se você disser, eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo te entender, e eu acho que a maior dificuldade é minha, mas eu gostaria que nós dois procurássemos uma ajuda, porque a pessoa, talvez, de mim, não escute tudo que eu possa dizer sobre mim, mas você tem muito mais para dizer sobre mim. Então, por favor, vamos buscar juntos. Então, esse convite para pedir ajuda para aqueles que estão em crise e em conflito. Porque, às vezes, as pessoas só de ouvirem uma palestra, uma entrevista como estas, ou uma palestra, um conteúdo, ou ler um livro, eles acham, está bem, agora nós podemos resolver. Podemos, desde que o nível de ofensa, mágoa, ressentimento e agressões verbais não estejam tão profundos, declarações muito profundas e por muito tempo. Por exemplo, declarações ligadas ao passado da pessoa. Um indivíduo que sempre teve problemas financeiros, acusado agora que ele é um loser, que ele é um perdedor. Uma pessoa que sempre teve dificuldade de controlar o seu temperamento. E daí fala, você é um descontrolado, você é um... E isso repetidas vezes. Seu pai já dizia, sua mãe já falou. Então, essas menções dessas derrotas do indivíduo na sua dificuldade fazem-no desanimar e buscar ajuda. Ele fala, vou buscar o quê? Se eu já tenho dela uma referência da pior a meu respeito. Então, esse indivíduo, quando ele começa a desacreditar de si em função do outro, o que vai acontecer na cabeça dele? Por mais que eu me esclareça, me explique e justifique, esta pessoa será minha testemunha contra mim e eu nunca vou sair dessa. Porque já no processo da relação, ele tem percebido que a outra pessoa, seja o marido ou a esposa, não desiste da opinião de que ele é o problema da vida dela. E, na verdade, o indivíduo que estiver nos ouvindo agora, marido ou esposa, que tem o cônjuge mais difícil do outro lado, a dificuldade que o seu cônjuge representa nos seus sentimentos, não foi ele que deu. Foi você que colocou. É o que eu penso do outro que torna as minhas emoções minhas
aquela, como é que se chama, quando está num cativeiro de um sequestro, elas me tornam Refém. mártir, refém. Refém, isso aí, mártir é o resultado final. Mas me fazem refém. São os meus pensamentos. Eu penso, eles estimulam minhas emoções, e o que eu penso do outro é muito mais um processo que eu mesmo desenvolvi do que ele é de fato. Vamos inverter isso. Se eu olhasse para o outro e dissesse, uau, este é o ponto em que ele tem mais dificuldade de acertar comigo. Este é o ponto que ela tem mais dificuldade. E olhássemos com misericórdia, eu daria uma possibilidade desse indivíduo se superar. E se ele não conseguisse, eu iria olhar para ele de maneira mais misericordiosa. Nós não queremos isso. Nós queremos destruir. Quando atinge o grau tão profundo de mágoa por ter sido ofendido até na sua honra, ou ofendida em sua honra, com, por exemplo, traição, que é uma das questões mais pertinentes, mais atuais, mais frequentes na vida de muita gente, de muitas famílias, muitos casais, ter que lidar com a traição. Yara, Edemar, você aí de casa que está mandando aqui questões para a gente nesse sentido também. Ok, há crises ou há conflitos em que, de fato, há uma certa dificuldade para lidar. E agora vamos aproveitar esse nosso tempo para também pensar um pouco essa crise que parece, assim, de rasgar o coração e deixar a alma sangrando, Edemar. Realmente, o índice de infidelidade tem crescido muito em duas áreas: no envolvimento com outra pessoa e no envolvimento com a pornografia, que é uma forma de traição, porque o indivíduo substitui o cônjuge por um objeto fictício, ou pelo menos que é da imagem da televisão ou do computador. Essas duas infidelidades têm estado muito comuns ultimamente. Em parte, eu diria que o começo desse processo é o que vem com o indivíduo. E o que agrava isso aí é o tratamento do outro. Por exemplo, uma pessoa está chateada, nega o sexo para aquele. Então, eu encontrei agora, ultimamente, 2 casos em que o indivíduo tornou-se infiel e um dos dois estava perdido na pornografia e voltou para a pornografia. Eu falei, mas o que acontece com você? Toda vez ele me respondia a mesma coisa. Quando eu fico com muita raiva dela, aí eu me acho no direito de ir lá e afogar a minha mágoa na pornografia e na masturbação. Então, você percebe? Aí, toda pessoa que pratica uma infidelidade, seja com alguém ou com A virtualidade? com a virtualidade, ela tende a achar que o outro o colocou nessa condição. Fica bem claro para todo mundo. Todo indivíduo que pratica um pecado, seja ele qual for, inclusive da infidelidade, o único responsável é aquele que praticou. Porque a sua vontade não é forçada por ninguém, nem pelo diabo e nem por Deus, que são seres assim de poderes maiores, sobrenaturais. Muito menos a esposa ou o marido. Agora, é lógico que depois de descoberta essa admissão de responsabilidade ou culpa, o outro pode dizer, será que eu poderia ter ajudado o meu cônjuge que tem fraqueza neste ponto ou que estava em dificuldade? Será que eu poderia tê-lo ajudado a evitar isso? Poderia. Aí sim, aí a resposta é, com certeza poderia. Porque o que um cônjuge faz por alguém, Darleide, mesmo que venha de uma história sofredora, como indivíduo, como criança, no seu processo de desenvolvimento, com a personalidade toda machucada e coração sangrando, mesmo esse indivíduo, o cônjuge pode restaurá-lo, mais do que qualquer outra pessoa. Então, numa visão de recurso de apoio, a compartilhar com o outro, a consequência vale. Mas a culpa da ação, jamais. Então, um casal machucado pela infidelidade pode se restaurar. Só para você ter uma ideia, ultimamente, eu tenho na minha experiência de tratamento, pelo menos nos últimos 3 anos, eu tenho aproximadamente uns 10 casais que sofreram o terrível prejuízo da infidelidade e foram restaurados. Pelo menos 10 em 2 anos de trabalho, nos últimos 2 anos. Então, isso dá para perceber que há restauração, desde que o indivíduo que praticou o ato esteja arrependido e aquele que foi atingido pelo prejuízo esteja disposto a perdoar. Quando essas duas iniciativas existem, a minha ajuda, ou a ajuda de um profissional, é apenas complementar, é apenas dando o direcionamento de como pensar e lidar com a situação. Mas é possível a restauração. O ferimento do retorno da lembrança, ele vai ser um fantasma meio presente no começo. Mas eu já vou dizer,
Esta pessoa que está machucada com a mágoa da infidelidade do outro é que tem a maior poder e responsabilidade para mudar o seu estado de insegurança. A insegurança nasce dentro de nós. Quanto mais eu olho para o outro e acho que ele fez aquilo porque eu não era capaz de segurá-lo, mais eu fico com medo. Quanto mais medo, mais eu sofro com a mesma dor. Agora, se eu penso assim, foi algo que aconteceu com ele, o meu valor não mudou com o que ele fez, mas eu posso melhorar o que fui, melhorar o meu desempenho na dedicação, na entrega. Alguns dizem assim, mas eu vou fazer isso agora, justo depois que ele me traiu. Se tivesse feito antes, talvez não tivesse traído. Quem sabe? Tá. Mas se você se dedicar, pode dar ao outro a chance de se fortalecer na relação com você, que é quem mais ajuda. E aí? Outra coisa que eu acho que traz problema é quando a pessoa perdoa, mas continua lembrando. E acusando e cobrando do outro. Lembrando que você diz especialmente relembrando para o Relembrando o que outro, aconteceu. né? Relembrando. Tipo, Ou como então, dizem assim popularmente, jogando na cara. isso. E cobrando, entendeu? Cobrando muito. Como se eu sou a vítima, agora você tem que fazer isso assim para mim. É igual aquela historinha do menino que matou o pato e daí fez a irmã carregar ele não sei quantas vezes no carrinho, empurrar ele para poder não contar do pato. É a mesma coisa. Então, já que eu estou na posição de vítima, então aí eu faço do coitado um escravo. Tapete. Um tapete. E isso é outro erro. Quer dizer, ou você perdoa de uma vez, que o perdão é divino, só de Deus, não tem como um ser humano falar eu perdoei, né, completamente. Tem que se achegar muito a Deus, mas... Mas existe um motivo espiritual e psicológico para a pessoa cobrar do outro. Isso tem que ser analisado. O motivo pelo qual uma pessoa cobra do outro está dentro da sua insegurança. Na verdade, quando eu não me sinto segura, capaz de estar naquele lugar, seja eu marido ou esposa, eu começo a jogar no outro uma cobrança constante, porque, na verdade, ele não está fazendo talvez mais nada. Já abandonou aquilo, se arrependeu de verdade, mas eu, insegura ou inseguro de mim, começo a jogar nele como prevenção. E essa prevenção nada mais é do que o retorno ao mesmo sofrimento. Essa pessoa sofre, a chamada vítima, e o outro também sofre. Então, não ajuda ninguém. Uma coisa eu garanto, Darleide, as pessoas que mais têm sido ajudadas no processo de restauração, onde houve infidelidade, as mais ajudadas são as chamadas vítimas. Porque estas pessoas descobrem coisas que faziam ou deixavam de fazer, que somente a crise mostrou. Nunca seriam mostradas. Seriam vistas pelos filhos e pelos outros como pessoas boas, mas a crise revelou esse fato. E foi no meu trabalho com eles que eu pude ajudá-los nesse processo. Especialmente que é sozinho, né? Claro. Que eu estou ali só com ela, Claro. a vítima está sozinha, ela está se debulhando, chorando, e eu começo a voltar. Não, para um pouquinho, eu quero falar de você. Vamos parar um pouquinho de falar sobre... Quando começa a voltar, ela faz descobertas interessantes. É isso. No próximo bloco, eu quero pedir para os meus convidados, e você também, estou convidando para nos ajudar a pensar também sobre como, então, de modo prático, aos casais que estão em crise, como sair das crises. Vamos recapitular algumas coisas ditas já agora nesse primeiro bloco e trazer mais luz sobre esse tema, porque o que nós queremos é que você vá bem em seu casamento, em seu relacionamento e que você seja feliz, como foi o seu grande sonho um dia. Não perca o seu sonho de vista. Um beijo e até já. Na próxima semana, nesta faixa de horário, das 9 às 10 da noite, nós teremos uma programação toda especial. É a Semana Espiritual em Busca de Esperança. Esse é o tema principal. O orador será o pastor Gilson Brito, o apresentador do programa Além dos Fatos. E todos os dias, de segunda a sexta, ele estará ao vivo ministrando a palavra. E nós queremos convidar você, de 13 a 19 de dezembro, às 22 horas. E às 22 horas. Das 21 às 22 horas, nós teremos todos os dias uma programação especial também com Anjos da Esperança. Fica com a gente, uma semana especial, com a presença dos Arautos do Rei. Estudo da Bíblia é aprender mais sobre o amor de Jesus. De domingo a sábado, errei a data, acertei os números, mas é isso, de domingo a sábado, portanto de 13 a 19, agora deste mês, às 22 horas. Mas às 21 horas já tem programação no ar para você, todos os dias, muito especial com Anjos da Esperança. Nós estamos continuando aqui a nossa conversa, o nosso programa bem gostoso. Um beijo muito especial para quem está nos acompanhando, para quem está curtindo a nossa página no Face também, para você que já se inscreveu no nosso canal no YouTube também, muito obrigada.
obrigada, viu? Você que ainda não fez, fica aqui o nosso convite. Também o convite para você pedir a revista Fique Leve. É uma revista que fala de saúde física, mental e espiritual. Entra no nosso site novotempo.com/consultório de família. Ou você vai ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e diz: quero receber a revista Fique Leve, e vai ser um presente aqui da Novo Tempo para você. Combinado assim? Beijo muito especial, viu? No seu coração. Fiquei de mandar um beijo especial para o Grupo Querigma, lá de Vila Velha, da Igreja de Campo Grande. Um beijo para vocês, obrigada pelo abraço e pelo carinho de vocês aí quando estive na outra semana. Muito obrigada, viu? Vocês são os queridos, toda a igreja. Ao meu muito obrigada pelo carinho. Vamos continuando aqui a nossa conversa com Yara Lamarques, que é escritora. Tenho em minhas mãos o livro Um Salto para o Equilíbrio. O que você principalmente quis dizer às mulheres neste livro, Yara? Um salto para o equilíbrio. Primeiro, eu quero dizer que eu amei o título. Que bom, obrigada. Como a mulher se equilibrar nessa turbulência dessa vida? Por exemplo, é muito difícil ser mulher. Eu gosto de ser mulher, gosto muito. Também, adoro. Então, mas é muito difícil, porque a mulher, a atmosfera do lar, a responsabilidade é da mulher. A atmosfera, sim. Pela Bíblia, o homem é responsável por desenvolver o amor, mas a mulher é responsável pela atmosfera, ou seja, se está todo mundo, as crianças brigando, aquele ambiente meio, né? A mulher diz que é responsável. Então, como você fazer para melhorar essa atmosfera, né, Nerlite? É difícil. Então, eu coloquei aqui uma porção de ideias e estudei bastante, pesquisei bastante, e também a vida prática. Sim. De como você ir baseado na Bíblia também. Como você alcançar esse equilíbrio ao longo desde menina. Quando eu coloquei desde menina, uma menina, o que ela pensa, o alvo, o sonho para o casamento, como isso se torna realidade ou não se torna realidade. E vai indo, depois quando ela casa, e se não casa também, como ela pode ser feliz sem casar. O equilíbrio da mulher na sociedade e em casa. Isso, entendeu? Como ser porque feliz ela, sem casar. Sem casar, ela tem que ser feliz. Ela tem que ser, porque o casamento não tem... Parabéns, não é viu, Yara? Parabéns, muito obrigada. está ótimo, ótimo. E em cada final de capítulo tem um resumo, linguagem gostosa demais, parabéns. Um salto para o equilíbrio. Depois vocês vão ficar me perguntando, o livro dela, onde tem? Peraí, minha gente, não é aqui no Face nem no site do consultório, é no site do Edemar Lamarques? Sim, lamarques.com. Lamarques.com. Mas nós vamos disponibilizar pela Novo Tempo também. Ah, é? Nós então, queremos que a tá Novo bom. Tempo seja, então, vamos lá. seja Você buscada estava sem também. o microfone. Então, vamos lá. Vamos voltando ao nosso tema. Quem está desanimado no casamento sou eu, diz uma telespectadora. Calma, não sou eu. Já lutei demais, até o ponto de perder as esperanças se vai dar certo ou não. Não nos separamos ainda porque ele não soltou a corda. Porque se soltar, não vou correr atrás, porque estou cansada. Já fui muito apaixonada por ele, fazia de tudo para salvar este casamento, mas por não ver mudança, perdi a esperança. Cheguei ao ponto de não conseguir nem orar mais pela nossa relação. Eu acho legítimo o cansaço de alguém que está em sofrimento há tantos anos, né? Sem dúvida. Eu dando voz a esta Sem sofredora, a este sofredor, aquele que está na tentativa, meio que remando, meio não, muitas vezes remando só. Eu entendo a legitimidade desse cansaço, mas eu quero ouvir de vocês, diante do cansaço, o que se faz? Por que está cansado? Exato. O que cansa alguém? Na verdade, sempre você vai cansar se o que você busca, você não consegue ver nenhum progresso. Então, se eu quero a mudança do outro, a probabilidade de eu cansar é muito grande. Porque eu não tenho como mudar o outro. Mas se eu trabalhar a minha mudança para ajudar o outro, não só eu não vou cansar, mas o outro poderá ser motivado a fazer. Vou dar um exemplo concreto para você. Uma mulher perfeccionista, extremamente difícil. Ela mesma reconhece ter as dificuldades. Os filhos comentam sobre a sua dificuldade de lidar com as situações normais da vida. O marido fazia reafirmações do que ela era. Falava. Os filhos falavam. Então, aquilo que nela era ruim na relação com eles se tornava pior. A possibilidade dela pensar em restauração era zero.
Mas quando no trabalho da terapia, e não precisava ter terapia, não estou vinculando todo Entendi. mundo à terapia, mas no caso da terapia deles, ele começou a mudar essa perspectiva. Eu falei para ele, olhe para ela as coisas positivas dela, fale sobre as coisas positivas e não fale mais das negativas. Num caso específico, o casal estava casado há 23 anos. Eu falei, há quanto tempo você está falando das negativas? 23 anos. Funcionou? Não, só piorou. Então, para de falar. Começa a falar das positivas. Em um outro caso, tinha 12 anos. Falando 12 anos. Não mudou? Não. Então, começa a falar das positivas. E eles, sendo meus clientes, começaram a trabalhar isso, olhar para o outro. Tem alguma coisa, todas as pessoas têm de positiva. Até o diabo tem coisa positiva. Ele é perseverante, ele não sai do seu pé. Isso é uma coisa positiva. Vão copiar o diabo na perseverança, só que de coisas boas. Claro. Então, quando ele começou a olhar e falar das coisas positivas, ele mesmo passou a não notar tão gravemente as negativas. Falou, não é que ela, coitada, ela não é tão ruim, ela tem uma luta com isso aí. E passou a vê-la de modo diferente. Só que aconteceu o seguinte, ele a viu diferente antes do que ela mesma se visse. Ela demorou bem mais para se ver. Mas, finalmente, ela acabou se vendo. Então, essa senhora que fez o seu desabafo, que é legítimo, eu quero dar uma receita de Jesus, porque cansa. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero falar do cansado. Cansado de quê? Cansado de querer colocar a solução do seu problema no outro. Porque nenhum indivíduo insatisfeito, eu até hoje eu não vi, nenhum indivíduo insatisfeito, querendo que o outro seja a razão da sua satisfação, nenhum ficou satisfeito quando o outro fez mudanças. Mudou aqui, ele queria mais. Mudou ali, queria mais. Então, na verdade, esse cansaço que Jesus está se referindo é o seguinte, eu, Edemar, estou cansado de lutar para acertar com a Yara e não conseguir. Eu estou cansado de carregar o meu fardo, o fardo de quem eu sou por natureza. E eu digo, Senhor, me ajude, por favor. E é isso que ele disse. Vinde a mim, troca de fardo, né? Eu dou o meu para ele, ele dá o dele para mim. Ele diz que o dele é leve e suave. Então, quando eu começo a trabalhar a minha necessidade em vez da dela, eu passo a assisti-la. Então, assistir o outro, Jesus não está preocupado com o outro. Eu vou servir a Yara, vou servir você, vou servir os irmãos da igreja, vou servir quem quer que seja. Ele não está preocupado, em primeiro lugar, com os servidos. Ele está preocupado com o que está servindo. Observo. E a prova eu tenho em Romanos, que ele manda, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Ele está preocupado com o meu inimigo? Com o bandido? Não, ele está preocupado comigo, que ajudando o bandido, aceitando, eu mudo o meu modo de pensar, eu sofro menos com ele. Ele continua, se pedir uma milha, vai duas. Eu vou duas e vou conversando com ele, vou falando sobre Jesus com ele, naquela milha, toda legal e feliz. Então, em vez de ela perseguir o marido, passa a fazer surpresa. Essa mulher vai se assustar do que eu vou dizer para ela. Faça sopa se ele gosta de sopa. Faça um chá se ele gosta de chá. Prepara uma surpresa para ele. Ele gosta de um bolinho, faz um bolinho. Mesmo que ele esteja meio gordinho, faz um bolinho já sem açúcar. Surpreenda essa criatura. Faz coisas boas. Ele vai dizer, essa mulher... Teve um homem que falou para mim um dia, ele falou, eu falei, daí como é que vai? Ele falou, cara, essa mulher está tão diferente que outro dia eu entrei na minha casa, saí e fui olhar se o número estava certo. Olha. Ele me deu uma dica tão legal, ele falou, quando ele falou isso, eu falei, posso usar isso? Ele falou, pode usar. Eu achei impressionante que ele se surpreendeu. Quando esse indivíduo se surpreende, ele passa a pensar em si. Enquanto ela o acusa, ele pensa nela. Se eu tenho alguém que me incomoda, não preciso pensar em mim que incomodo. Vou pensar em quem me incomoda. Nós sempre chegamos mais do que está fora, não o que está dentro. Mas se essa pessoa para de me incomodar, fica quem? Fico só eu. Aí eu vejo o meu incômodo e talvez possa acordar. Uma coisa eu digo para você, a maioria das pessoas que mudarem o tratamento do cônjuge problemático e passarem a fazer o bem para ele, como Jesus mandou fazer até para o inimigo, eu garanto, eu dou a minha palavra, que estas pessoas terão em casa um cônjuge diferente. Porque você mesma ou você mesmo vai vê-lo de maneira diferente, sofre menos e faz ser uma mão na roda, uma ajuda real. Tem gente dizendo aqui que é verdade, olha. Deus seja louvado. Verdade, que maravilha, diz a Milena, Isabel, desejando a paz do Senhor para você também. A Jane dizendo que ama o programa, Inês agradecendo também
Poliana Medeiros, Isabel, um abraço. Nós estamos ao vivo no Facebook também. Você tem amigos que não têm acesso a Novo Tempo, onde está, ou em que lugar se encontra agora. Nós estamos também transmitindo o nosso programa pelo Facebook. Estamos fazendo uma live aqui durante o programa também. Obrigada a todos que estão participando. A sua palavra sobre esse cansaço, Yara, é qual? Essa palavra esplêndida, linda, vinda da palavra do Senhor. E tem mulheres aqui ainda dizendo, mesmo assim, já fiz de tudo. A gente às vezes diz assim, ok, pastor, já fiz bolinho, já fiz cafuné, fiz uma aguinha quente para o pé dele, minha vontade era deixar fervendo, mas eu cuidei do moço. Mas a criatura não muda, porque tem umas almas insensíveis, gente, tem umas almas assim estranhas, né, Yara? Como é que a gente ajuda? Gostei das almas insensíveis. Tem. Interessante. O cansaço, você como mulher, compartilha, claro, da palavra, do ensino do pastor e doutor em aconselhamento, mas antes de tudo um conhecedor da palavra de Deus, e Jesus manda isso mesmo. E aí a mulher vai dizer, já fiz de tudo que Jesus mandou. Eu estranho muito quando as pessoas falam assim, fiz de tudo. Isso. A maioria das pessoas fala, já fiz de tudo. Não é interessante? Uma senhora uma vez veio falar comigo e eu comecei a falar com ela, ela falou, isso eu já fiz. E eu falei, eu dei uma outra dica, eu já fiz. Olha, eu vou falar para você, ela falou para mim, eu já fiz de tudo. Olha, não que eu esteja descrendo de quem falou agora, né? Mas eu vou chutar aqui uma porcentagem. 90% das que já fizeram de tudo, não fizeram de tudo. A gente pensa que fez de tudo. Pela minha maneira de pensar. Pela minha maneira de ser, né? De me conduzir. Por exemplo, a perfeccionista. Ela acha que fez de tudo. Imagina a pessoa que é perfeccionista, faz tudo certinho, a casa super organizada, tudo. Ela acha que fez de tudo. O outro que mas ela não entrou no temperamento na outra pessoa, na personalidade da outra pessoa, do cônjuge, porque ele não é assim. Nós dois. O Edemar é muito mais assim organizado, tudo sistematizado, bem arrumadinho, tudo, do que eu. Eu sou mais assim da hora, assim. Então, eu perco muito mais as coisas. Ele não perde as coisas dele. E minha casa é organizada, eu organizo. Mas eu guardo, depois eu não sei onde eu guardei, entendeu? Naquela pressa, eu sou muito rápida. Eu sei, minha amiga. Então, eu lá guardo em casa rápido, é por aí também. Eu guardo rápido, depois eu não acho. E aí ele até fala uma coisa para mim que eu não gosto, né? Como é que você fala? Agora já me arrependi. Não, mas eu falo, você se livra. Onde você... Você se não livrou guarda, disso. você se livra. E eu falo, não, eu Porque, guardei. na verdade, ela tira do caminho. Ela quer tirar do caminho e, na hora que vai tirar, não importa onde põe. Saiu do caminho, está ótimo. E numa dessas, ela se livra dos dela, que vai ter seu próprio. Mas quando ela se livra dos meus... Então, por exemplo... Quando meu marido fala assim, amor, onde você guardou tal documento? Ai, meu Deus, e agora? Eu também penso, ai, eu guardei, onde será? Aí, da próxima vez que eu vou guardar, eu falei assim, agora eu sei onde eu estou guardando. Quando Depois ele me perguntar, eu saberei. Nem sempre. Isso acontece comigo também. Então, mas e ela gosta de dizer, a primeira coisa, ela fala assim, quem te disse que fui eu? Como se tivesse algum ali algum dentro outro, de né? casa. Só nós dois. Imagina a casa agora, que não tem... Porque quando tinha os filhos, ela podia escapar. Mas agora não tem por onde escapar. É que às vezes, Aleide, eu fico torcendo para ser ele, entendeu? Porque daí diminui a culpa, entendeu? Porque também acontece, né? Acontece. Foi ele, não nós. É raro, mas acontece, né? Então eu fico feliz quando acontece. Mas o que eu ia falar é o seguinte, esse fazer de tudo, para mim, eu fiz de tudo, mas não é o tudo dele, entendeu? É o então tudo eu acho, dela. é o meu tudo. E ele imagina, organizou tudo, ele fez tudo, ele achou que ele fez tudo perfeito, e não é o meu. Então eu acho que esse fazer de tudo não é tudo, porque nós não somos perfeitos. Então nunca a pessoa vai falar, eu fiz de tudo. Tem que ler bem e ver o que falta ainda fazer. Alguma coisa falta. Esse é o que eu acho. Doutor Talvez Edemar. se não fizesse tanto do seu tudo, você conseguisse perceber um pouco do outro. Talvez. Maybe. Estava tão ocupado com o seu tudo que não viu do outro. É verdade. Fica tão envolvido em querer... Ó, Edemar, você fala otimamente, lindamente, incrivelmente, mas quando a Yara fala, tem um doce assim, tem uma praticidade. Ela Porque você é esmaga com a mulher, né? unha. Porque você é mulher, né? Quando ela fala, ela esmaga com a unha. Que isso, não. Mas ela consegue levantar também com palavras que edificam, seu Edemar. E você, deixa eu dar uma olhadinha naqueles recadinhos que eu pedi que você aí de casa mandasse pra gente a respeito das suas questões, a respeito da sua lida com as crises do seu casamento. Olha, tem uma mulher já dizendo aqui que sim, o marido mudou quando ela mudou. Vamos lá, vamos lá. Ela está grávida de 8 meses e no meio da gestação descobriu, sabe o quê? Uma traição. Danadinho.
Aí, uma pessoa que eu sempre acreditei que não faria isso, meu mundo desabou, veio ao chão. Era como se eu estivesse vivendo uma mentira. 5 anos de casada e seguindo os conselhos do pastor, que me aconselhou, tenho sido a melhor esposa do mundo. Mas às vezes eu me sinto como se fosse idiota. Opa, bate esse sentimento, não bate? Vamos concordar que bate? Provavelmente bate, obviamente. Isso é natural. Sim. Vamos diferenciar algo que é natural de algo que é normal. Eu posso ter um sentimento natural ruim. Se eu não mantiver, ele não se torna normal. Toda vez que um sentimento natural é mantido, ele se torna normal e daí você não acha mais que ele é errado. Esse é o perigo. É verdade. Então tá, vamos seguindo. Aí ela disse que sim, com as mudanças que ela conseguiu implementar a partir desta traição, no meio de uma gestação, sim, o marido melhorou muito. Claro que permanece ainda uma certa desconfiança por parte dela e um certo medo, que aí também cabe a esse bonitão, esse maridão, dar uma força para ela e segurar a onda de passar para ela uma segurança, uma confiança que ele destruiu, né? Mas que está em processo de restauração. Amiga, obrigada por seu relato e por você trazer assim da sua experiência, inclusive sendo testemunha disto que está sendo dito aqui. Quando nós promovemos mudanças, invariavelmente a outra pessoa vai ser quase que obrigada a mudar, porque alguma coisa em torno dele mesmo mudou. Estou tendo o prazer de ver um casal de amigos desde o tempo do teológico. Eita! Edemar e Yara, amigo, é o José Inácio. Olha, fantástico. Esse cara é fora de série. Muito bom. Bom, tem várias outras pessoas trazendo muitas histórias. Por exemplo, meu marido não desgruda do celular, doutor. Yara. Já me traiu. E o pessoal tá no esquema da traição que tá pegando pesado. Eu pensei que ele mudaria essa postura, mas ele ainda esconde o celular de mim. Ou seja, ela perdoou e o indivíduo continua repetindo aquele mesmo erro. E ela diz que não sabe mais o que faz. Veja bem, uma pessoa que está envolvida num pecado do qual se tornou viciado, seja ele qual for, somente com a ajuda de terceiros. Um profissional tem que estar na vida dessa pessoa. Esse profissional não é o cônjuge, não é a esposa nem o marido. Não é também a pessoa mais indicada para recomendar que busque essa ajuda. É melhor que esta pessoa, a esposa ou marido traído, ou que vê o outro numa dificuldade de dependência viciosa, seja da internet, da pornografia, ou da própria pessoa que fica buscando esses sites de relacionamentos, é melhor que esta pessoa conte com a ajuda de alguém que seja amigo responsável. Um pastor amigo, por exemplo, é uma boa referência. Um professor, um colega de estudos amigo é uma boa referência. Que esta pessoa sugira a busca de um profissional que o ajude. Assim como outros viciados, outros dependentes, precisam de profissionais para ajuda, esse indivíduo também precisa. Porque às vezes não é só uma questão de ser vergonha. É lógico, a conversão muda tudo, né? Claro. Qualquer convertido muda tudo. Mas a minha pergunta é, se uma pessoa não acredita em si, ela vai dar chance para Jesus? De jeito nenhum. A pessoa precisa acreditar em si, mesmo sendo um farrapo. Eu sou um péssimo homem, como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores, mas ele tinha uma confiança naquele que podia salvá-lo. Então, a visão de possibilidade começa no indivíduo. E o indivíduo que vai mudar, usando aquela outra história daquela senhora, o indivíduo que vai mudar, ele precisa ter estímulo para se esforçar. Nenhuma mudança ocorre sem esforço. E nenhuma pessoa que não se esforce muda o caráter. Caráter só muda com esforço. Se você deixar correr o seu natural, você vai para um lugar que eu já sei o endereço. É bem quente e queima até o fim. Então, natural não produz mudança e não produz salvação. Agora, para haver mudança, tem que haver esforço. O esforço necessita de estímulo. O que nós fazemos no casamento? Geralmente, o cônjuge é o que mais tira o estímulo do outro. Ele bate nele, mostra a sua incapacidade, mostra a sua impossibilidade. Você, de novo, repetindo de novo, essa pessoa que já tem dificuldade naquilo, ele fala, quer saber? Eu não consigo mesmo. Quando essa pessoa desiste, ela não desiste do outro, ela desiste de si. De si. Então, nós precisamos trabalhar isso sempre. O estímulo positivo leva o indivíduo a se esforçar. Toda vez que eu me desanimei de mim fazendo coisas que eu já fazia e não queria fazer mais, eu lamentei com a Yara, falei, mas que droga. Usei uma expressão até pesada, que para mim a mais pesada que eu uso é droga. Eu falei, mas que droga, estou fazendo isso de novo. Ela me pegou e disse, não fale isso.
Eu estou com você e eu tenho visto o quanto você tem se esforçado. Veja, ela não está dizendo que eu não fiz. Perceba como existe uma atitude sábia da Yara, mas muito sutil. Ela não está dizendo que eu não estou fazendo, mas ela está dizendo assim, olha, eu não estou prestando atenção tanto no que você está fazendo, como eu estou prestando atenção no quanto você não quer fazer. Olha que legal. Eu me levantei, ela me... Deixa eu dar um beijo. Amiga, beijinho, beijinho. Olha, para mim, ela me deu um tônico, eu me senti, eu recebi uma injeção de ânimo. Falei, eu consigo, tem alguém vendo que eu consigo. Agora nós fazemos Darleide, é muita gente destruindo o outro. Eu trabalho com relacionamentos, minha vida é fazer isso. De manhã e de noite, eu faço de tarde e de noite. E as pessoas estão elas mesmas destruindo mais no outro o ânimo e o estímulo do que qualquer outra coisa. Tem indivíduos dizendo, eu apanhei do meu pai, minha mãe me dizia que era um incompetente, mas ninguém me destruiu tanto como o meu cônjuge. Quer dizer, já era um coitado lá. De coitado. Já era um coitado, mas esta aqui Acabou tem um comigo. poder que não dá para avaliar. Este homem ou esta mulher. Claro. Então, é aqui que nós colocamos a recuperação. Você está com alguém, você está vivendo uma crise, comece pensando, o que eu posso fazer para dar ao meu cônjuge o senso de valor próprio? Isso chama-se dignidade. Quando você faz isso, é uma escolha sua. Você não está sendo papel de boba, nem de bobo. Você não está sendo ao contrário, tão forte na relação do que você tem consigo e com Deus, você fala, eu tenho valores que Deus me deu, eu posso oferecer isso para o meu cônjuge e eu vou ajudá-lo. Passe a olhar para ele como alguém que precisa da sua ajuda. Não é só que ele vai sofrer, vai ter benefícios para mudar. Nem acho que esse seja o mais importante. Para mim, o mais importante é o que eu vou pensar dele por querer ajudá-lo. Por querer ajudá-lo, eu penso de maneira mais positiva, mais misericordiosa. E daí a coisa começa a andar. É uma dica prática. Se queria uma dica prática, essa é uma dica prática. Essa também é. Vamos aproveitar esse tempinho que nos resta e falar também de algo extremamente necessário na linha de tudo que vocês têm dito, trazendo Jesus para o centro da solução, como a solução e única. Basicamente, Jesus é o tudo em referência de solução, é crer nele, estar nele, amá-lo sobre todas as coisas, ter a vida devota, crer no poder dele, no poder do Espírito Santo. Vamos falar de oração? O quanto é importante orar antes que o seu casamento se desfaça, antes que você se desanime por inteiro, antes que chegue ao fim do fim. Vamos orar, Yara. Quando nós estávamos noivos, eu assisti um curso para noivos. E aquilo foi uma lição de vida para mim. Foi uma coisa, uma receita que eu procuro seguir até hoje. A oração. Quantas vezes nós oramos por dia? Daniel orava 3 vezes. E a gente fala, eu oro para a refeição, eu estou orando 3 vezes. Isso não é orar 3 vezes. Pela manhã você ora mais especificamente por problemas seus, alguma coisa, pelo dia. À noite também. Eu costumo orar mais demorado, uma oração mais longa. Mas a oração do meio-dia é só de alimento, não é? E nessa palestra que eu assisti, a palestrante disse o seguinte, para você ter um casamento feliz, para você ter sucesso na educação dos seus filhos, você precisa orar por isto, pelo seu marido, pelos seus filhos. Uma oração específica. Quanto tempo a gente demora numa oração? 1 minuto, 2? Você não precisa demorar meia hora numa oração? Então, meio-dia, eu sempre procuro fazer uma oração. Ela falou, eu oro pelo meu esposo todo meio-dia. Pelo meu esposo e pelo nosso relacionamento, mas mais por ele. E ela orava, ela falou, às vezes eu nem dá tempo de eu ir no meu quarto orar. Eu estou fazendo comida, uma hora eu desligo o fogo ali um pouquinho, e eu ali em pé eu oro. Porque eu faço questão de orar meio-dia. E eu comecei a fazer isso. Até o dia que eu contei isso, muitos anos atrás, meu esposo não sabia disso. Não sabia. E eu orava por ele todo dia. E às vezes eu estou fazendo comida, muitas vezes eu estou fazendo outra coisa, eu oro. Sabe, elevar o pensamento a Deus. Você fecha o olho onde você está e ora a Deus por isso. Entrega o seu marido ao A gente Senhor. não pede, sabe? Eu li uma vez, Darleide, que diz o seguinte, um texto inspirado, que diz o seguinte, os anjos de Deus estão muito mais dispostos a ouvir nossas orações do que nós em fazê-las. Eles estão esperando, deixa eu ver que oração que ela vai fazer para eu atender. Mas a gente não faz. Como é que ele vai atender se você não pede? Não é verdade? E na minha dificuldade, por exemplo, quando a Yara ora pela minha dificuldade, ela passa a me compreender mais. Porque se ela vê que eu tenho uma dificuldade, está intercedendo, quando eu vejo que ela está passando por uma dificuldade que inclusive me ameaça, que me coloca em risco, e eu estou orando por ela, o meu risco diminui e eu passo a ter mais paciência com ela. Porque eu estou considerando que esse aspecto pertence a um poder acima dela. Se eu não pensar no poder acima dela, eu vou esperar que ela faça.
E aí eu vou cobrar mais. Cobrar não significa falar, mas é esperar dentro de mim. E quando ela não fizer, a decepção, ela multiplica meu desinteresse por ela. Mas não diminui a minha cobrança. Olha como é uma armadilha. Você não só deixa de fazer o certo, mas você alimenta o errado. Então a oração tem esse aspecto. Veja que Jesus falou, ore por aqueles que vos perseguem. Como é que uma pessoa oraria por um que persegue? Fala, Senhor, ajude que ele descubra onde é que eu estou escondido. Que eu estou orando por ele, eu quero que ele me pegue. Deixa ele me pegar. Não, Jesus está dizendo o seguinte, ó, Senhor, ele está me perseguindo, mas não trate ele mal, porque eu acho que ele não tem o que eu tenho. Por favor, ajuda-o a ter o que eu tenho. Então, a intercessão pelo outro dá a chance de eu ver por ele, dar por ele mais misericórdia e amor. E amor. Obrigada, com muito amor a você, doutora Edemarla Marques. Muito obrigada, Yara, também. Que Deus abençoe a você. Amém. Com muitas bênçãos de amor na vida de vocês, viu? Muito Amém. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou, que ficou com a gente. E queremos pedir que a bênção de Deus seja derramada sobre a tua vida. Creia, Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém. É o Deus do impossível. É o Deus que abre o mar, que cura o que não enxerga, que levanta o que está caído. É o Deus que faz coisas incríveis ao ponto de dar o seu próprio filho por amor a você. E Jesus não foi um bobo na cruz, por amar a quem não o amou, por perdoar a quem nem pediu perdão. Quando ele pediu, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ah, Jesus, ajuda-nos e tem compaixão de nós em nossas fraquezas e debilidades. Tende misericórdia de nós e dá-nos o Espírito Santo. Um beijo e até a semana que vem.